Francisco Assis não exclui a possibilidade de o PS estender um entendimento com outras forças políticas, nomeadamente o CDS-PP. No seu entender, de que condições não deve abdicar o partido para viabilizar o orçamento? Bom, boa noite antes de mais, boa noite Ricardo Rodrigues. Dizer-lhe que isto quase que parece inventado para celebrar, na verdade, o centenário da Primeira República, porque isto já lembra o centenário da implantação da República, isto já lembra a Primeira, na verdade. E não temos um Afonso Costa, mas temos um José Sócrates, o que, salvadas as vidas proporções, não sei sinceramente o que é que será pior. Eu há pouco ouvi ao Primeiro-Ministro dizer que não tem que se comprometer com os orçamentos dos outros, é bem verdade, mas seria bom que ao menos se comprometesse com os seus próprios orçamentos. E há 5 anos seguidos que este Primeiro-Ministro ficciona nos números, se engana em todas as previsões, nos engana a nós e arruína todos os dias. E o custo está aí. O custo de oportunidade é exatamente o que os portugueses agora vão ter de pagar, porque, enfim, mais que não seja, acreditaram num Primeiro-Ministro que se comprometeria com os seus orçamentos, não com os dos outros, mas não acerta numa. Não acerta numa. E é bom de ver que agora, enfim, apresenta-nos 2 folhas para justificar este dito pacote, onde não tem uma palavra sobre o endividamento. O que não lembra a ninguém, Ricardo Rodrigues, só do Estado são 87%, se juntar isso o setor empresarial do Estado, está acima dos 100% do PIB. Não tem uma palavra sobre o impacto negativo destas medidas na economia, o que seria suposto. Entidades internacionais avançam já um cenário de recessão como impacto negativo destas medidas. É muito concreto no que tira, mas depois é muito vago naquilo em que emagrece o próprio Estado e naquilo que, enfim, referem um valor de 170 milhões de euros, não é assim, Ricardo Rodrigues? Só que só nas empresas públicas entraram 1.000 milhões este ano. Esse é que é o ponto. 1.000 milhões este ano. É que nós temos um Estado que não dá nenhum exemplo, gasta cada vez mais e de forma que, enfim, neste dado cenário de crise e de recessão, seria suposto, mais que não fosse, conseguisse dar o exemplo. Depois consegue ter até esta grande sensibilidade social, porque temos neste engenheiro Sócrates o paladino da sensibilidade social, o congelamento de salários, enfim, o congelamento de pensões em muitos casos inferiores a 200 euros, o que é, na verdade, é de uma alta sensibilidade social, porque são certamente pessoas riquíssimas e em relação àqueles que têm pensões abaixo dos 200 euros, há que congelar os salários. E depois recordar que há muito pouco tempo, na verdade, neste PEC 1 e 2, neste que foi aprovado com o PSD, o Partido Socialista garantiu, e enfim, comprometendo-se com o documento, lá está, não é com o dos outros, comprometendo-se com o seu documento e dizendo que isso era bastante, significou nesse PEC e nesse PEC, no último, para 1 ano e meio, para, enfim, este semestre e o próximo ano, 3.400 milhões de euros de receita. Deduções fiscais, mais 450 milhões de euros de receita. Código contributivo, que é uma coisa que o Partido Socialista se esquece quase sempre de falar, mas que cai direitinho em cima das PMEs, que já não suportar essa crise, pelo menos desde que este governo é governo, não é verdade? Teremos mais 1.100 milhões de euros nos próximos 3 anos. Conseguem esta suprema medida de taxar taxa social única, os contratos a termo, no momento em que desempregados são já cerca de 600 mil e não sei sinceramente o que pretendendo com isso. É basicamente de mover as empresas a empregar, o que também não lembraria a ninguém. E, portanto, dizer que o que nós temos é, para além de mais, depois, até no debate político, uma má-fé procedimental que eu devo dizer particularmente me choca. E eu consigo ver isto com o distanciamento, enfim, de quem não está todos os dias na Assembleia da República a ter que debater com aquela crispação. Mas eu ouvi, depois disto tudo, argumentar com submarinos ao Ricardo Rodrigues. Não lembra a ninguém, sabe porquê? Porque se agora tem que pagar 2, se estivéssemos a validar aquilo que era a decisão socialista do governo de António Guterres, quando o engenheiro Sócrates lá estava, não eram 2 submarinos, eram 4. Eram 4. Passaram a 2. Todos os ministros da Defesa, sem exceção, validaram a decisão e a acharam oportuna. Além de que os submarinos estão mais... Está a falar de 1.000 milhões de euros. Só o que retiram do fundo de pensões, da PT... vão retirar 2.000... Mas, Nuno Melo, independentemente de terem sido 4 submarinos com Guterres ou 2 com Paulo Portas, a questão que muita gente coloca é para que é que servem 2 submarinos? Não, os submarinos para que é que servem? Ora, servem para quem quer ter forças armadas ou não quer ter forças armadas e quer ter marinha ou não ter. Vamos cá ver, a capacidade submarina é fundamental num país como o nosso tem, mas que não seja o mar que tem. Noutro país qualquer, eu há pouco ouvi ao Presidente da República dizer que nós não aproveitamos o mar, se calhar sim, quer dizer, infelizmente a economia no mar está a ser desmantelada há muitos anos. Essa já não é de agora. Mas quem tem mar
deve aproveitá-lo e deve, principalmente, ter nessa fiscalização capacidade submarina e até, enfim, isto é tão consensual que nisto vinculou no entendimento todos os governos e todos os ministros. E, portanto, não se lembrar de mais nada do que argumentar com 2 submarinos 1.000 milhões de euros, que em boa verdade já estão pagos, quando tudo aquilo, convém fazer as continhas daquilo que é a receita do Estado. E argumentar com o que ele próprio no governo decidiu. E decidiu mais do que isso, porque este engenheiro Sócrates, vamos cá ver uma coisa, não era só ministro do Ambiente, não é? Era uma das mais proeminentes figuras do governo de António Guterres, decidiu a aquisição de 4 submarinos, não foram 2. E o seu governo, porque note bem, o ministro Santos Silva, que na verdade ninguém se lembraria que algum dia pudesse ser ministro da Defesa, mas ainda há pouco invocava da vantagem e da necessidade da arma submarina. Todos os seus antecessores igualmente. E quando, num momento de profunda crise, chega a esta demagogia, a esta má-fé procedimental de se querer arranjar um argumento puramente acessório e indevido que omite aquilo que são, de resto, todos os pressupostos que justificaram a sua aquisição, para nisso querer refletir numa crise que resulta, sabe de que é Ricardo Rodrigues? Num primeiro-ministro que é completamente incompetente e incapaz e há 5 anos que nos arruína. Este é que é o ponto. Há 5 anos que engana um país inteiro e há 5 anos que nos arruína. E eu devo dizer uma coisa, olha, aqui não tenho que vincular o meu partido, vinculo-me a mim. Eu acho que com este primeiro-ministro nós sinceramente já lá não vamos. Este primeiro-ministro é crise em cima da crise. É o mais incompetente dos primeiros ministros que esta terceira república conseguiu trazer para Portugal. E é sinceramente a minha opinião. E sabe qual é o mal? Este país precisa de competência. E tem em José Sócrates à frente do governo e em muitos dos ministros que hoje lá, enfim, ocupam as pastas, exatamente o oposto disso mesmo. Portanto, nós com este primeiro-ministro não vamos lá. Este primeiro-ministro é em si mesmo um fator de falta de credibilidade do Estado português no mercado externo. Olha que os portugueses não é só pela forma como fala inglês, felizmente. é mesmo pela forma como governa, que não lembra a ninguém. Porque uma pessoa que diz um dia uma coisa e no outro dia o seu contrário. O Ricardo Rodrigues, que é um parlamentar atento, faça-me só o favor de avaliar nos debates do Estado da Nação, nas discussões do Orçamento de Estado, aquilo que nos últimos 5 anos é dito por este ministro. E o Ricardo Rodrigues não é a razão anual, nem semestral, se calhar é a razão mensal que consegue ver neste primeiro-ministro uma certeza e no dia seguinte a afirmação do seu contrário com a mesma cara, serena, seráfica, como quem faz proclamações ao país com certezas absolutas que depois não sempre é nada. E é isto que este país já não aguenta. E aquilo que para já nos arruína, fora é um fator de falta de credibilidade do Estado. E esse fator de falta de credibilidade do Estado resolve-se com outro governo. Infelizmente não é com este, porque nós com este não vamos lá, Ricardo Rodrigues.